Egoísmo, uma palavra que expressa individualidade e amor próprio, mas que é tão mal vista, tão condenada e deturpada pela sociedade, onde aqueles que buscam serem os protagonistas da própria vida, possuindo suas próprias ambições e sonhos, são vistos como indivíduos ruins e descartáveis. Anteriormente, eu nunca havia entendido esse pensamento coletivista e positivista, de sempre pensar no próximo ao invés de si mesmo, de você sempre amar o próximo para depois amar você mesmo. Me parece uma ideologia autossacrificial, onde o indivíduo é obrigado a sacrificar seu tempo e suas energias em prol do coletivo, sem visar ou esperar por algo em troca. Mas, sinceramente, isso parece mais uma falácia proveniente de um discurso que apela para palavras com cunho emocional e psicológico, quando não religioso e metafísico. Não é errado ser egoísta. Não é errado dar prioridade à sua própria existência, para depois dar prioridade à existência dos outros. Você nasce sozinho e morre sozinho. Ninguém vai dividir seu caixão quando você estiver morto. E outra coisa, é você quem faz as coisas acontecerem e andarem na sua vida. Se você ajudar os outros a alcançar os sonhos deles e largar mão dos seus próprios, quem irá lutar pelos seus sonhos? Quem irá fazer eles se tornarem realidade? Eu sou o Tecnomante, um canal que mistura filosofia, ocultismo e tecnologia. E esse é o nosso terceiro vídeo, a respeito da minha visão sobre por que você deve ser um homem egoísta, e não um homem altruísta. As pessoas negam o egoísmo e julgam aqueles que agem dessa forma. Mas elas não entendem que elas mesmas são egoístas, porque todos nós agimos por interesse e benefício próprio. Ninguém age sem receber algum lucro, e ninguém se sacrifica por alguém sem ser recompensado por isso. A sociedade tende a impor um ideal de altruísmo e sacrifício pelo próximo, junto de uma condenação capital ao egoísmo, sem perceberem que, no fundo, um ser humano age primeiro para satisfazer suas próprias necessidades, sejam elas emocionais, financeiras ou sociais, para depois pensar se valerá ou não a pena ajudar o outro com qualquer problema que essa pessoa precise. Isso é uma coisa que sempre existiu, e que muito dificilmente mudará, porque a raiz desse tipo de comportamento está na nossa biologia. Desde os tempos mais antigos, o instinto de sobrevivência levou nossos antepassados a colocar suas necessidades quase sempre em primeiro lugar. Ajudar os outros era útil apenas quando também contribuía para sua própria segurança ou vantagem. Mesmo nos atos mais nobres, há traços sutis de egoísmo. Buscamos reconhecimento, pertencimento, ou a sensação de que fizemos, entre aspas, a coisa certa. Ao negar esse aspecto da nossa natureza, criamos uma ilusão de que é possível existir sem nenhum desejo próprio, o que é uma mentira monumental. Esse auto-engano é reforçado pela pressão e moral social. Mostrar-se egoísta traz julgamento e rejeição. É por isso que as pessoas não revelam suas reais intenções, pois têm medo de serem excluídas e de não se encaixarem em algum grupo. Essa é a hipocrisia da sociedade. Um fenômeno onipresente e inerente às estruturas sociais humanas. Ela surge da tensão entre os ideais que proclamamos e os comportamentos que efetivamente adotamos. Como indivíduos e como coletivos, repetimos discursos de bondade, altruísmo e moralidade. Mas, muitas vezes, agimos guiados por, adivinha só, interesses próprios, medo ou conveniência. Essa contradição é um mecanismo de sobrevivência social, pois aderir ao ideal público é uma forma de evitar críticas e exclusão, mas seguir os impulsos privados é o que realmente sustenta nossos desejos e necessidades. A sociedade estabelece padrões éticos e morais que todos devem seguir, como a generosidade, a honestidade e a empatia. Mas ao mesmo tempo, estimula a competição feroz e a busca incessante por status, poder e reconhecimento. As pessoas são encorajadas a vencer a vida, mas julgadas se forem muito ambiciosas ou focadas apenas em si mesmas. O mesmo acontece com o consumo. Somos pressionados a adquirir coisas para sinalizar sucesso, mas ao mesmo tempo, criticados por sermos materialistas. A hipocrisia emerge dessa incongruência. Precisamos projetar uma imagem aceitável de virtude,
enquanto nossos atos reais seguem uma lógica pragmática, mais próxima dos interesses pessoais e da autopreservação. Um exemplo claro é o discurso em torno da solidariedade e da empatia. Em momentos de crise, as pessoas enaltecem a necessidade de se ajudar mutuamente, mas essa ajuda nem sempre se concretiza quando não há visibilidade ou benefício associado. Redes sociais são um palco onde essa hipocrisia se manifesta de forma evidente. Compartilhamos frases motivacionais e campanhas de ajuda para mostrar que nos importamos, mas, na prática, a preocupação real com o outro costuma ser bem limitada. Assim, há uma constante tensão entre a virtude que desejamos aparentar e o interesse que secretamente buscamos. Outro aspecto é a falsa meritocracia. Em muitos contextos, ouvimos que quem se esforça, consegue. Mas, na realidade, os privilégios e desigualdades estruturais moldam as oportunidades. Quem ocupa posições privilegiadas, muitas vezes se recusa a reconhecer os fatores externos que facilitaram seu sucesso, preferindo perpetuar a narrativa de que tudo foi conquistado por mérito próprio. Ao mesmo tempo, quem está em uma situação desfavorável é frequentemente julgado por, entre aspas, não se esforçar o suficiente, ignorando-se as barreiras sistêmicas que limitam seu avanço. A hipocrisia social é também visível nas relações interpessoais. Valorizamos o amor próprio e a autenticidade, mas punimos quem se coloca em primeiro lugar. Admiramos pessoas que dizem não e estabelecem limites, mas, na prática, esperamos que os outros estejam sempre disponíveis e dispostos a nos agradar. Essa dinâmica cria uma atmosfera de expectativas contraditórias, onde todos desempenham papéis que nem sempre refletem quem são de fato. Essa hipocrisia não é apenas um defeito, mas também uma forma de proteção. Viver em sociedade exige concessões e máscaras. Sem elas, a convivência se tornaria impossível. No entanto, o perigo surge quando acreditamos na própria mentira e nos desconectamos de nossa verdade interior. Para sobrevivermos socialmente, muitas vezes abrimos mão da autenticidade e da honestidade emocional, correndo o risco de nos perdermos no processo. Enfrentar essa hipocrisia exige coragem, reconhecer nossas contradições internas e externas e escolher, sempre que possível, uma vida mais alinhada com quem realmente somos. Preste atenção. Ser egoísta, quando você é uma pessoa que procura ser equilibrada e racional, no qual você jamais chega a extremos para realizar seus sonhos esmagando os sonhos de outras pessoas e até mesmo usando elas para tornar seus desejos e metas concretos, é o que você precisa fazer para alcançar a sua autonomia e autorrealização. Eu não acho que você, eu e mais ninguém temos o direito de ferir a liberdade e individualidade de alguém. Não importa os meios, e muito menos os fins, que tentam justificar a dor de você tirar para sempre os desejos e metas de uma pessoa de se tornarem realidade. Por isso eu falo, o egoísmo, o verdadeiro egoísmo, é o amor próprio. A valorização da sua existência em primeiro lugar, não o maquiavelismo, o oportunismo de manipular as pessoas e usar elas ao seu favor. Nós vivemos em uma sociedade que glorifica o sacrifício e o altruísmo como virtudes supremas. Mas, na prática, esperar que alguém sempre se coloque em segundo plano é insustentável. O egoísmo real, que valoriza o autodesenvolvimento de maneira sábia, por outro lado, é uma forma de respeito a si mesmo, uma necessidade de preservação e uma maneira de se conectar com sua própria autenticidade. Afinal, como podemos ajudar os outros ou viver plenamente se estamos constantemente vazios por dentro? Abrir mão de suas necessidades para satisfazer os outros leva ao esgotamento e à frustração. Aprender a dizer não é um ato de autocompaixão. É um limite que protege sua energia e evita que você se torne uma pessoa amarga ou ressentida. É impossível sustentar qualquer relacionamento saudável se você sempre negligencia a si mesmo para manter o outro feliz. Quando você vive conforme seus próprios valores e metas, sem ceder constantemente às expectativas alheias, você experimenta a liberdade pessoal. A vida deixa de ser uma encenação para agradar os outros e se torna uma expressão genuína de quem você é. Isso não significa ser indiferente ao próximo, mas sim,
Não permitir que a opinião ou a vontade dos outros sobreponha a sua essência. Paradoxalmente, priorizar a si mesmo faz de você uma pessoa mais capaz de ajudar o outro de forma verdadeira. Quando cuidamos de nossa própria saúde, mente e espírito, temos mais energia e clareza para oferecer suporte quando necessário. Isso evita que a ajuda seja apenas um peso ou obrigação. Quem está esgotado e frustrado não tem como contribuir positivamente para a vida de ninguém. Ser egoísta também evita a dependência emocional dos outros. Quando abrimos mão de nossos sonhos e metas para agradar, criamos uma expectativa de que o outro nos recompense ou preencha o vazio que fica. Isso é uma ilusão perigosa, porque apenas nós podemos realizar aquilo que nos completa. Ao cuidar de si, você se liberta da necessidade de aprovação constante e encontra uma satisfação genuína, que não depende de terceiros. A existência é curta, e cada vez que abandonamos nossos desejos para vivermos pelos outros, abrimos espaço para arrependimentos profundos. Viver para agradar é desperdiçar a oportunidade de experimentar aquilo que realmente importa para nós. Colocar-se em primeiro lugar é um ato de responsabilidade consigo mesmo. É escolher viver com propósito, alinhado com o que nos faz sentirmos vivos e realizados. Ser egoísta não é sobre fechar os olhos para o mundo, mas sim abrir os olhos para si mesmo e compreender que cuidar de seu próprio propósito de vida é o primeiro passo para você conseguir materializar e concretizar tudo aquilo que você sonhou um dia existir.